No último exercício que nós vamos resolver hoje foram dadas as seguintes informações. Um homem lança seu bote em um ponto A na margem de um rio reto com uma largura de 3 km e deseja atingir tão rápido quanto possível um ponto B na outra margem, 8 km rio abaixo. Se ele pode remar a 6 km por hora e andar a 8 km por hora, onde ele deveria aportar para atingir o ponto B o mais rápido possível? Para facilitar o entendimento do enunciado deste problema, eu fiz um esboço. Suponhamos que nós temos um rio reto, um ponto A em uma das margens deste rio, onde o homem lançou o bote, e nós sabemos que a largura deste rio é de 3 km. Então a distância de A até C vai ser de 3 km. Além disso, foi fornecida a informação que o ponto B está na outra margem, 8 km rio abaixo. Então a distância de C até B vai ser de 8 km. Quais são as opções que este homem tem para sair do ponto A e chegar até o ponto B? Ou ele vai do ponto A para o ponto C, remando, e depois caminha do ponto C até o ponto B, que é a primeira opção que eu escrevi aqui, ou ele vai remando diretamente do ponto A para o ponto B, ou ainda, na terceira opção, ele vai remando de A para algum ponto entre C e B, que eu chamei de D, e depois ele vai caminhando do ponto D até o ponto B. Então ele tem essas três opções. Ou ele vai remando de A para C e depois caminhando de C para B, ou ele vai diretamente remando de A para B, ou ele vai remando de A até D, que é algum ponto entre C e B, e depois vai caminhando até o ponto B. Vamos descobrir qual destas opções o homem deve escolher para gastar a menor quantidade possível de tempo. Eu chamei de x a distância de C até D, que nós sabemos que é maior ou igual a zero. E assim, se a distância de C até B é 8 e a distância de C até D é x, nós sabemos que a distância de D até B vai ser 8 menos x, que também vai ser maior ou igual a zero. Deste modo, menos x vai ser maior ou igual a menos 8. Nós podemos concluir que o x é menor ou igual a 8. Assim, os valores de x vão ser maiores ou iguais a zero e menores ou iguais a 8. Além disso, eu chamei a distância de A até D de y. Agora nós sabemos que pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Então nós vamos ter que y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou seja, y ao quadrado é igual a x quadrado mais 9. Nós teríamos que y é igual a mais ou menos raiz de x quadrado mais 9. Porém, como o y é positivo, nós podemos concluir que y é igual a raiz de x quadrado mais 9. Agora, como nós sabemos que tempo é igual a distância sobre taxa, e nós vimos que a distância de A até D é igual a y, que é igual a raiz de x quadrado mais 9, e o homem rema 6 km por hora, nós vamos ter que o tempo gasto remando é raiz de x quadrado mais 9 sobre 6. Além disso, como a distância de D até B é 8 menos x, e o homem anda a 8 km por hora, nós vamos ter que o tempo gasto andando é 8 menos x dividido por 8.
Assim, o tempo total, como uma função de x, vai ser raiz de x² mais 9 sobre 6, mais 8 menos x sobre 8. E nós sabemos que os valores de x são maiores ou iguais a 0 e menores ou iguais a 8. Agora, observem o seguinte, nós sabemos que x é a distância de C até D. Assim, se o x for igual a 0, nós temos que o homem rema para C. Além disso, se o x for igual a 8, nós temos que ele rema diretamente para o ponto B, porque se o x for igual a 8, nós temos que 8 menos x é igual a 0, então o homem vai diretamente para o ponto B. Agora eu vou determinar a derivada de t. T de x é raiz de x² mais 9 sobre 6 mais 8 menos x sobre 8. Nós sabemos que a derivada de raiz de x² mais 9 sobre 6 vai ser igual a 1 sobre 6, copiei a constante, vezes a derivada de raiz de x² mais 9. Derivada de raiz quadrada de x² mais 9 é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x² mais 9 vezes a derivada de x² mais 9, que é igual a 2x. Aí eu cancelei esse 2 do numerador com o 2 do denominador. Aí ficou mais, copiei 1/8, ficou vezes a derivada de 8 menos x, que nós sabemos que é igual a menos 1. Assim, nós temos que t' de x é igual a x sobre 6 vezes raiz de x² mais 9 menos 1 sobre 8. E nós queremos determinar quando que t' de x é igual a 0. Nós temos que t' de x é igual a 0, 6 somente c. X sobre 6 vezes raiz de x² mais 9 é igual a 1/8. Então, nós vamos ter que esta igualdade ocorre, 6 somente c, x vezes 8, que é 8x, é igual a 1 vezes 6 vezes raiz de x² mais 9. Ou seja, 6 somente c, 8x é igual a 6 vezes raiz de x² mais 9. Agora, elevando ambos os membros ao quadrado, tá? Nós vamos ficar com 8x² igual a 6 vezes raiz de x² mais 9, tudo isso ao quadrado. 8x² é 64x² e 6 vezes a raiz de x² mais 9 ao quadrado é 6², que é 36, vezes a raiz de x² mais 9 ao quadrado, que é x² mais 9. Aplicando a propriedade distributiva, nós ficamos com 64x² igual a 36x² mais 36 vezes 9, que é igual a 324. Passando 36x² para o primeiro membro, nós ficamos com 64x² menos 36x², que é igual a 28x², aí igual a 324. Esta igualdade, 28x² igual a 324, ocorre 6 somente c, o x² é igual a 324 sobre 28. Como 324 e 28 são múltiplos de 4, eu dividi cada um deles por 4 e o resultado deu 81 sobre 27. Então, nós vamos ter que x² é igual a 81 sobre 7, e assim o x seria mais ou menos 9 sobre raiz de 7. Porém, como o x é maior ou igual a 0, nós podemos concluir que o x é igual a 9 sobre raiz de 7. Então, 9 sobre raiz de 7 é um número crítico da função t. E agora, para determinar o valor de mínimo absoluto,
eu calculo t neste número crítico e t em cada um dos extremos do intervalo. Se vocês fizerem a conta, t de 0 vai dar 1,5, t de 9 sobre raiz de 7 vai dar aproximadamente 1,33 e t de 8 vai dar aproximadamente 1,42. Neste caso, o menor valor é 1,33, que é o mínimo absoluto pelo método do intervalo fechado. Portanto, o homem deve aportar o bote no ponto 9 sobre raiz de 7, que é aproximadamente 3,4. Então, o homem deve aportar o bote no ponto 9 sobre raiz de 7, aproximadamente 3,4 km rio abaixo, a partir do ponto inicial. Portanto, nós podemos concluir que a melhor opção é a terceira opção. O homem vai remando do ponto A até o ponto D, que está aproximadamente 3,4 km rio abaixo, e depois vai caminhando aproximadamente 4,6 km do ponto D até o ponto B.